Se a sua marmitaria não está dando dinheiro, provavelmente você está cometendo um desses 7 erros aqui. E o pior, a maioria das pessoas nem percebem que erram. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 7 erros, um por um, seguindo uma ordem lógica, para você evitar de quebrar antes mesmo de começar. Bom, eu sou o Wagner e aqui eu mostro como você começa um micro negócio dentro da sua casa. Negócio esse que vai começar de forma estruturada e principalmente sem perder dinheiro. Agora partindo para a ideia de começar um negócio dentro da sua casa. O que é a primeira coisa que você precisa fazer? Será que seria pensando no ramo de marmitaria? Será que seria produzir e vender? Será que seria só isso? Eu vou te provar que não. As pessoas têm um certo senso de urgência dentro de si. Elas já pensam no resultado final. E é aí que a maioria das pessoas comete esses erros que eu vou te mostrar aqui agora. Então eu preparei uma apresentação aqui no computador. Vamos lá para a tela para que eu possa te mostrar um por um aqui na íntegra. Tudo certo. Erro número 1, comprar caro demais. Você deve pensar o seguinte: começar qualquer empreendimento não é simplesmente pensar em resultados finais. Você precisa começar a base do seu negócio primeiro. E o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem quando vai começar uma marmitaria é comprar muito caro. E por que compram caro? Porque não fazem uma pesquisa de tudo, dos preços, dos mercados, enfim. O que você deve fazer? Primeiro passo: pesquisar preços, pesquisar mercados diferentes, pesquisar preços que a concorrência está vendendo, né? Tentar entender como é que funciona tudo isso para você então começar o seu negócio de forma alinhada, já pensando na base. Se você compra caro demais, olha, o primeiro erro é começar pagando caro nos ingredientes sem pesquisar preço. Pronto, se você começa comprando muito caro, você começa, né, estragando o custo da sua base. Lembre-se que a base de tudo é o seu produto inicial. É aqui que você começa a construir a sua margem de lucro. Beleza, suponhamos que você faça isso, tá? Que você tenha feito isso. Aí você fala: pronto, agora tá tudo ok, agora tá tudo certo. Eu já vou partir, vou produzir e vou vender porque eu preciso de dinheiro. E aí você esquece e acaba cometendo o segundo erro. E qual seria o segundo erro? Não contabilizar todos os custos. Mas Wagner, tem tantos custos assim? Sim, tem 3 ou 4 custos, 4 custos mais propriamente que você deve calcular. O primeiro custo, se você fizer aquele alinhamento de base que eu te falei, né, pesquisou o preço, tudo, comprou o produto mais barato possível, então você já começou com uma base boa para você começar os outros 3 cálculos a seguir. Beleza. Se você não calcula, não contabiliza todos os custos, o que acontece? Você acha que está lucrando, só que você esqueceu, né, de pontos importantes, né, de vários custos no cálculo. O que esse erro faz? Ele esconde seu prejuízo. Você vai achar que tá tudo certo, né? Porque você viu que tem uma marmitaria no setor não sei qual lá e o cara tá vendendo. Você fala: cara, esse negócio aí eu vou montar também, eu vou meter, vou fazer comida e vou vender. E aí você começa no escuro. Vou meter bronca, né? Como diria. Vou botar para render esse negócio aqui, vou fazer, vou produzir e vou vender. Aí você não pensa no alinhamento da sua base, você não calcula todos os custos. Você não entende quanto custa cada ingrediente na sua porção. Você não procura entender qual o custo do seu operacional adicional. E principalmente você não coloca os custos fixos. O que acontece? Você vai pensar que está ganhando 10, na verdade, por exemplo, tá? É só um exemplo. De repente você acha que está ganhando 10 por marmita, quando na verdade você vai estar ganhando 3. Ou seja, você começa no escuro, trabalha 30 dias, quando chega no final do mês você não sabe para onde foi o dinheiro e você ainda fica bravo. Poxa, mas eu fiz tudo certo. Será que você fez certo? Então pense nisso. Calcule os custos fixos. E aí vem a sequência. Tá? Esse erro aqui, ele alinha tudo, mas o terceiro erro pode continuar criando um problema muito sério para o seu negócio. E qual é o terceiro erro? Nada mais é do que não criar cardápios inteligentes. Aqui também uma porcentagem enorme de pessoas erram. As pessoas não alinham o cardápio de forma correta, não pensam em alternar proteínas e principalmente não pensam no cliente final. Então, o que significa criar cardápios inteligentes? Primeiro passo, você precisa gerar lucro para você, para sua empresa continuar crescendo. Segundo passo, você precisa pensar no seu cliente final. Porque pensa comigo, se você pensar só em você, criar algo muito ruim, sem estética, uma marmita feia, tudo mal organizado, ou com proteína errada, ou com menos proteína do que o ideal, porque marmitas, né, se
você não sabe, existe um padrão, uma quantidade que você deve pôr de proteínas, tá? E você precisa se preocupar também em não mostrar muito básico e tudo mais. Então você tem que montar algo que seja bom para o seu cliente, tá? Que gere percepção visual, que gere lucro, que gere percepção de valor e que gere lucro para você. Assim, as duas partes continuam felizes, você continua lucrando e seu cliente continua comprando de você. Então, erro número 3, não criar cardápios inteligentes. O terceiro erro é montar marmitas sem estratégia, sem pensar no lucro de cada combinação. O que isso faz? Ele destrói a sua margem. Erro número 4, de novo, as pessoas erram aqui. Não validar antes de produzir. É tipo isso. É sair produzindo sem saber se alguém quer realmente comprar seu produto. Aí você pergunta, mas Wagner, você está dizendo que as pessoas não vão querer comprar? Não é nada disso. As pessoas precisam saber que você tem o produto. Se ninguém saber, você simplesmente não vai vender. Então o que você tem que fazer? O passo mais comum, coloca uma placa. Isso aí todo mundo sabe, tem que pôr placa e tal. Mas você precisa validar isso antes, tá? Corre atrás, pesquisa, pergunta para as pessoas. Ô fulano, você não se interessa numa marmita e tal? Eu tô pensando em começar um empreendimento. Por quê? Se você produz sem estar validado, pelo menos o mínimo possível, você vai ficar com incerteza. Isso vai criar uma incerteza dentro do seu negócio. Beleza, validou. Aí a maioria das pessoas, novamente, por ansiedade, por achar que vai faltar e tudo mais, cometem o erro número 5. E qual seria o erro número 5? Produzir a quantidade errada. Aqui o quinto erro é fazer marmita de mais ou de menos por falta de validação. Aí você fala, poxa, mas aí se eu não produzir a marmita e na hora que o cara pedir, o que vai acontecer? O cliente vai, pede a marmita e eu não tenho. O que você vai fazer? Você pode deixar meio preparado ingredientes básicos, tá? Deve deixar meio preparado ingredientes básicos como arroz, feijão, essas coisas assim, tem que estar meio preparado. Deixa ali uma carne pré-temperada, conservadinha, você tem que se preocupar muito com isso, tá? Deve se preocupar muito com o armazenamento dos alimentos. Então você deixa lá um bife meio preparado, um peito de frango, sei lá, enfim. Quando o cliente pede, você vai lá e finaliza a porção e entrega. Então, se você... mas eu tenho lá, sei lá, 3, 4 marmitas de previsão. Que seja uma. Lembre-se, o ideal é você não perder dinheiro. A gente tá falando de começar um negócio que vai crescer aos poucos, que vai precisar de validação, que as pessoas vão ter que provar o seu tempero, vão criticar, vão gerar críticas construtivas. Você precisa estar preparado para isso. Então, se você tem um pedido, você faça uma marmita. Se você tem 2 pedidos, você faça 2 marmitas. E você sempre tenha pré-preparado ali, né, a proteína, que é a parte que você precisa fazer na hora, deixa pré-preparado, porque aí, se a pessoa pedir, rapidamente você consegue estar finalizando ali e você consegue, então, estar atendendo o seu cliente. Então, esse seria o erro número 5. Aí, a gente vai pro próximo erro. Esse aqui todo mundo erra, a maioria erra. As pessoas começam a marmitaria dentro de casa, muitas vezes começam usando o próprio estoque de alimentos da sua família do mês todo e aí mistura dinheiro. A regra é separação total. Você precisa separar de forma crucial essa grana aqui. Dinheiro de marmita é dinheiro de marmita. Dinheiro do seu negócio é dinheiro do seu negócio. Ponto. Sei lá, ponha numa conta separada, investe em estoque, mas você precisa separar. Por quê? É isso aqui que vai gerar o crescimento do seu negócio. É com esse reinvestimento aqui que você vai gerar fluxo, que você vai aumentar o seu estoque e você vai conseguir atender a demanda que tá por vir. Porque pensa, se você montou a marmitaria, faz uma comida boa, as pessoas vão continuar, né, pedindo para você. A tendência é que essa demanda vai aumentar. Alguém fala para outra pessoa fala para outra pessoa, você fala com mais pessoas e à medida que os dias, os meses vão passando, então você vai aumentando essa demanda aqui. Se você mistura o dinheiro da marmitaria com seu dinheiro pessoal, o que vai acontecer? Você vai gastar esse dinheiro de forma irresponsável, digamos assim, não seria esse o termo mais adequado, mas você pode estar fazendo isso, está confundindo, e aí você prejudica diretamente o seu estoque, né, da sua marmitaria. Então tá aqui. O sexto erro é não separar o dinheiro da marmitaria do dinheiro da casa. Esse erro aqui, ele bagunça tudo. Beleza. E aí, vamos supor que você cometa todos esses erros aqui e não tá dando nada certo. Aí no final você vai dizer que o problema é falta de dinheiro. Você vai falar, poxa, eu acho que o problema é porque eu tenho pouco dinheiro, é porque eu não tenho estrutura e tudo mais. Coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Esse aqui é o sétimo erro. Ele vem na sequência. Você comete todos esses outros 6, né? As pessoas cometem todos esses outros 6 erros e depois fala que o problema é falta de dinheiro. E o pior, elas misturam o dinheiro da marmitaria
marmita com o dinheiro da casa, e aí acaba o dinheiro. E aí fala que o problema é falta de dinheiro. E definitivamente não é falta de dinheiro. Por quê? Porque no início você não tem demanda para muito. O que você precisa é comprar com inteligência, calcular todos os custos, entender quanto custa cada ingrediente na sua porção, entender quais são os seus custos fixos, entender qual o custo de operacional adicional, entendeu? Se você entende isso, você produz. Aí você precisa construir cardápios inteligentes, você precisa validar antes de vender e depois você precisa produzir com responsabilidade. E aí, depois de tudo, ainda tem a separação do dinheiro. Se você comete pelo menos 2 ou 3 desses erros aqui, muito provavelmente que no final você ainda vai dizer que o problema é falta de dinheiro, que você precisa de mais para começar. Agora, bota uma coisa na sua cabeça: se você começar com muito e cometer esses erros aqui, você também vai quebrar. Isso é fato. O que acontece? Pensa que precisa de mais dinheiro quando na verdade só faltou estratégia. E aí a pessoa trava. Você entende que é uma sequência? Você entende que o objetivo não é produzir e vender. Antes de produzir, você precisa comprar barato. Antes de vender, você precisa saber quanto custa. Se você sabe quanto custa, você sabe qual é o seu lucro. Se você sabe qual é o seu lucro, você sabe de que forma você vai alinhar o máximo possível essa porção para que ela seja aceitável pelo seu cliente final. No final das contas, é isso que importa. É a aprovação do seu cliente final que vai continuar mantendo o crescimento do seu negócio. Beleza. E aí, eu coloquei todos eles aqui, né? Se você compra mais barato, você alinha seu produto inicial. Se você contabiliza todos os custos, você consegue entender qual o lucro da sua marmita. Você entende que é sobre investir com segurança. Não é só pegar seu dinheiro e jogar ao vento. Você precisa pensar em previsibilidade antes de você começar a vender. Aí você cria cardápios inteligentes. Aí você valida antes de produzir. Aí você produz quantidade exata. Você espera a demanda aumentar para você ir produzindo mais. Aí você separa esse dinheiro. Se você fizer tudo isso, no final você não vai achar que o problema é falta de dinheiro. No final aqui você vai entender que o negócio está fluindo, que tá tudo dando certo e bola para frente. Ah, Wagner, mas eu não sei fazer todos esses cálculos. Você precisa aprender. Se você quer empreender, você precisa pensar como um empresário. Você precisa procurar meios de você aprender a fazer isso tudo aqui. Mas se você já quer pegar isso tudo pronto, de forma só para pegar e executar, eu criei um treinamento onde eu ensino isso, onde eu ensino cálculos, tá? O link tá aqui na descrição, clica lá. Se for para você, entra pro treinamento e bora produzir.